Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Para você que ainda não me conhece, eu sou Ingrid e este é o canal cristão. Então, por aqui, você sempre terá uma palavra de Deus para acrescentar na tua vida espiritual. Neste canal você encontra estudos bíblicos, reflexão diária, mensagens, pregações, audiolivro, ensino e estudo para as mulheres. Então existem várias playlists para você então maratonar. Seja muito bem-vindo e se você ainda não é inscrito aqui neste canal, eu já convido você para se inscrever. Basta você clicar no botão aqui embaixo, inscrever-se, é totalmente gratuito. Não esquece de deixar o seu like para o levantamento deste vídeo. Deixa também o seu comentário aqui embaixo. E se este conteúdo foi relevante para você, se agregou valor na tua vida, eu convido você a compartilhar com 2 amigos. No vídeo de hoje, nós iremos falar uma palavra muito importante para os nossos dias. A vida do cristão, ela é baseada não só no arrependimento. O evangelho, ele se baseia integralmente nesta palavra, na palavra renúncia. Vamos então ao primeiro versículo da Bíblia, ao qual nós iremos abordar no vídeo de hoje, sobre este tema, sobre este assunto. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23 ao 26, que nos dirá a nossa palavra tema do nosso vídeo de hoje. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua própria vida, por amor de mim, este a salvará. Este é o nosso versículo tema do nosso vídeo de hoje. O que seria renunciar? Não seria então negar-se a si mesmo? Você já estudou sobre a renúncia? Qual é o verdadeiro significado da palavra renúncia? Nós podemos entender que renúncia é uma recusa, uma rejeição de algo, mas de algo que nós gostamos muito. Vamos então aprender um pouco mais sobre este tema. Quando nós estudamos sobre a renúncia, nós podemos chegar à conclusão de que toda renúncia tem um propósito. Renunciar significa abandonar, rejeitar, sacrificar. O que seria então renunciar biblicamente? Olha só. Renunciar biblicamente é esvaziar a alma da vontade, esvaziar os pensamentos, os sentimentos, para que assim nós possamos nos encher dos sentimentos de Deus. Ou seja, nós devemos nos esvaziar de nós mesmos, das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos prazeres, para então renunciar e agradar e obedecer ao que nos traz a palavra de Deus. A palavra vai nos dizer no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, no versículo 33, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, quando nós lemos esta palavra, nós entendemos que
O evangelho, ele é pautado na renúncia, para que nós venhamos seguir os fundamentos, os princípios e a vontade e obedecer à vontade de Deus e nos tornarmos como excelentes diante da sua presença, nós teremos que renunciar muitas coisas na nossa vida. Ou seja, abrir mão das nossas próprias vontades, dos nossos próprios deleites, do nosso próprio orgulho, para então seguir ao que Jesus nos ensina. A palavra vai nos dizer que renunciar é abrir mão de algo mesmo querendo. Então, renunciar não é deixar aquilo ao qual nós não gostamos de fazer. Renunciar é deixar, é abrir mão daquilo que se gosta de fazer. Mas a palavra vai nos dizer que tudo nos é lícito, tudo nos é permitido. Deus nos deixou o livre-arbítrio, mas nem tudo que é permitido nos convém. Porque muitas coisas que estão aos nossos olhos, que são perfeitos aos nossos olhos, são finais de morte e caminhos de morte. Nós podemos entender que existem 2 pontos da renúncia. Primeiro objetivo ao qual todo cristão deve renunciar. O cristão, ele deve renunciar às coisas fúteis desta vida, aos desejos, até mesmo carnais, para obter algo maior. Quando nós nos colocamos na presença de Deus, quando nós nos santificamos, quando estamos separados com o propósito de nos achegarmos mais da presença de Deus, de nos tornarmos excelentes diante da sua presença, de tornar com que o nosso coração, fazer com que o nosso coração seja mais puro então e agradável, e que o nosso cheiro possa subir até as narinas de Deus, sem pecado, sem malícia. Nós precisamos então abrir mão de algumas coisas, ou seja, sacrificar as nossas próprias vontades em prol de algo maior, em prol do reino de Deus, em prol da obra de Deus, em prol do propósito ao qual Ele nos tem e Ele colocou para cada um de nós. O segundo ponto da nossa renúncia é renunciar por causa do pecado. Existem algumas coisas na nossa vida que nós devemos sim e precisamos renunciar, sacrificar, abandonar, rejeitar por causa da palavra de Deus. Tudo o que nos faz pecar, tudo o que nos leva para um caminho ao qual não é o caminho descrito pela palavra de Deus, não está fundamentado na sua palavra, então nós devemos renunciar. Existem práticas no mundo ao qual o cristão que conhece, que é lavado pelo sangue de Jesus, que é hoje uma nova criatura, que passou das coisas velhas para as coisas novas, ele não pode mais praticá-las. Tudo que nos afasta de Deus, tudo que fere a santidade de Deus é pecado. Então, tudo que é pecado deve ser renunciado pelos seus filhos, pelos cristãos. Nós devemos entender que existem várias situações na nossa vida que nós precisamos renunciar. Renúncia não é algo fácil, não é fácil abandonar um vício, não é fácil abandonar um costume, não é fácil abandonar atitudes costumeiras de anos. Mas nós podemos entender que o Espírito Santo, ele trabalha nas nossas vontades, o Espírito Santo trabalha nos nossos sentimentos, o Espírito Santo trabalha nos nossos pensamentos. Isto é, existe uma passagem na palavra de Deus de um homem que teve que renunciar à sua própria família, à sua própria parentela.
nós podemos compreender que na palavra de Deus vai nos falar que Abraão, ele precisou renunciar, estar no meio da sua parentela, para então ouvir o chamado de Deus e para que o propósito de Deus pudesse se cumprir na sua vida. Nós podemos entender que Jesus disse: todo aquele que tiver deixado, observe essa palavra, casas, ou irmãos, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Esta palavra se descreve no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículo 29. Percebe a importância de renunciar dentro do propósito de Deus? Como Deus, ele nos assegura, como Deus, ele nos protege se nós deixarmos tudo, renunciarmos tudo por causa do seu nome. Jesus, ele nos deixa essa promessa, que todo aquele que abandonar pai, irmão, filhos, mulher, tudo, casa, campos, e existe tantas dificuldades do ser humano abandonar as coisas, abandonar as suas riquezas, abandonar os seus bens em prol do reino de Deus. É difícil abandonar, é tão difícil renunciar o seu orgulho, renunciar às suas vontades e os seus desejos. Mas a palavra diz aqui que aquele que rejeitar estas coisas por amor do nome de Jesus, esse herdará a vida eterna e receberá muito mais do que ele já possui. Então, este é um ponto muito importante, que nós devemos também renunciar os prazeres desta vida. A palavra vai dizer que a constante busca pelo prazer leva o homem à ruína. Então, nós devemos sim recusar os prazeres que são passageiros. Não quer dizer que nós não venhamos ter alegria, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Existe diferença na alegria e na felicidade deste mundo. A felicidade é deste mundo, é das coisas deste mundo, é das coisas desta terra. E é uma felicidade passageira, que não está firmada na palavra de Deus, mas a alegria do Senhor é algo que vem do céu. A alegria, o Senhor tem prazer de que venhamos ser prósperos nesta terra, para que a vossa alegria seja completa. Deus quer que nós tenhamos alegria e não felicidade. Felicidade é do mundo, alegria é das coisas eternais, das coisas que vêm do nosso Senhor. Nós podemos entender um exemplo de um jovem que recusou, renunciou, rejeitou uma grande tentação, que foi José. José, ele rejeitou se deitar com a mulher de Potifar, mesmo ele sendo um jovem cheio de vida, cheio de vigor, na sua mocidade, ele poderia muito bem ter aceitado aquela proposta, mas José, ele entendia o poder da renúncia. Ele entendia a promessa e o propósito que existia no renunciar. E na palavra de Deus também nós temos outro exemplo. O exemplo, além do exemplo de José, nós temos o exemplo de Daniel, que foi-lhe oferecido um grande manjar com várias especiarias, comidas com muitas especiarias, com muita diversidade, mas ele resistiu aos manjares do rei, porque ele entendia a importância de renunciar coisas que não eram agradáveis a Deus, coisas e situações que não louvariam ao Senhor. Por isso nós devemos também cuidar com que nós nos alimentamos, com coisas desta vida. Muitas coisas teremos que rejeitar, que renunciar. Nem todos os alimentos, nem todas as bebidas estão permitidas na palavra de Deus. Então, tudo que a Bíblia diz para mim que eu não devo fazer,
eu não posso fazer, eu devo renunciar. Jesus Cristo também é o nosso maior exemplo de renúncia. Jesus renunciou à sua própria vida para que eu e você pudéssemos ter a salvação eternal. Então Jesus morreu por mim, morreu por você. Ele renunciou às suas vontades, renunciou aos seus desejos, mesmo ali no deserto com tanta fome, com tanta sede, ele não aceitou a proposta de Satanás, não aceitou as riquezas deste mundo, não aceitou se alimentar num momento de fraqueza. O interessante é que este exemplo do deserto de Jesus, quando ele estava no deserto e foi tentado, é que nós devemos nos cuidar nos momentos de fragilidade, nos momentos ao qual estamos com alguma carência. Nós devemos cuidar, porque é neste momento em que vêm os manjares, que nos são oferecidos as mesas, as propostas. Então existem muitas propostas na nossa vida que nós devemos sim renunciar em prol do reino de Deus. Toda renúncia tem um propósito. Se você tem o propósito de se tornar alguém excelente diante da presença de Deus, se você quer se tornar um cristão melhor, se você quer se santificar, ser separado para um grande propósito, você precisa entender que as renúncias serão necessárias. Você precisa renunciar o pecado, você precisa renunciar a sua própria carne e os seus próprios desejos. Você precisa renunciar, mortificar a tua carne, para que então o Espírito Santo possa se apoderar de você, se encher teu coração, porque nós compreendemos que terreno vazio é lugar de lixo e nós precisamos encher o nosso coração das coisas que vêm de Deus, das coisas que vêm do Senhor, das coisas que vêm do alto. Então, nós podemos entender que existe uma guerra espiritual, existe uma guerra contra nós mesmos, existe uma luta contra as nossas vontades, contra os nossos desejos, até mesmo contra os nossos pensamentos. Nós devemos renunciar pensamentos negativos, renunciar pensamentos que venham denegrir a nossa imagem, renunciar pensamentos e influências criadas pelo inimigo que vem no nosso ouvido para então tentar nos destruir. Querido, se você renunciar o pecado, se você renunciar os pensamentos negativos, se você renunciar tudo que fere a santidade de Deus, eu tenho certeza que o Espírito Santo te encherá, te fortalecerá. Eu tenho certeza que as renúncias que você faz hoje, que você acha que são tão grandes sacrifícios, serão bênçãos transformadas em abundâncias na tua vida. A palavra vai nos dizer que o céu ele é tomado pelo esforço. Não existe nenhum cristão que poderá entrar no céu se ele não renunciar, se ele não se esforçar. Nós podemos entender que a porta é estreita, o caminho é apertado, mas é o caminho que nos conduz à salvação eterna. Então, nesta porta estreita, muitas coisas não podem entrar. Muitas coisas que você praticava na sua vida, no mundo, antes de conhecer o Senhor, terão que ser deixadas, muitas bagagens terão que ser deixadas para trás. Se você quer alcançar um novo propósito na tua vida, se você quer ter uma vida extraordinária, uma vida fora do comum, uma vida guiada pelo Espírito Santo, uma vida direcionada pelo Espírito Santo, querido, você vai ter que renunciar, mesmo que você não queira, porque renúncia é rejeitar o mundo, renunciar é abandonar o pecado, renunciar é ser separado por Deus para algo muito maior, ao qual você deixa pequenas coisas que te atrapalham na tua vida com Deus e também ganha tesouros no céu. Você está acumulando tesouros no céu quando você renuncia. Que Deus possa abençoar a tua vida neste dia e que esta palavra possa penetrar no teu
coração. Negue-se a si mesmo. Então você terá uma coroa e uma vida eterna. Siga o Senhor todos os dias da tua vida. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Fiquem todos na paz de Deus.